Primeiramente, eu quero agradecer o convite da Simone Danziger, que é psicóloga e psicanalista em formação, que está tratando de vários assuntos, tem um canal. Obrigada, Simone, pelo convite para falar desse assunto tão delicado quanto complexo, que é o assunto o tema do suicídio. Esse mês de setembro, todos os anos, né, já há alguns anos, tem uma campanha muito interessante, que é o Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção, de conscientização e prevenção a respeito do suicídio. Esse assunto ainda é considerado tabu por muitas pessoas, por isso que uma campanha como essa faz com que a mídia fale do assunto, as escolas, os hospitais e principalmente que as famílias possam falar sobre esse assunto. Muitas vezes as famílias não querem nem saber a respeito. Por quê? Por uma dificuldade de lidar com a situação, por acreditar que se falar a respeito pode despertar interesse dos seus filhos, pode despertar interesse do jovem. É justamente o contrário. Falar sobre esse assunto possibilita que o adolescente, principalmente, coloque em palavras o que ele está sentindo. Tem algo que eu quero chamar a atenção, que é a respeito do sofrimento psíquico. Antes de falar disso, eu quero falar sobre quais são as causas, quais são as possíveis causas para um ato tão extremo como esse. Um ato que desconcerta muitas pessoas, um ato que provoca muita dor para aqueles que perdem um ente querido. Podemos dizer que não existe uma única causa. Tá? Podem ser várias causas, podem ser várias assuntos, né, que levam uma pessoa a um ato tão extremo. Pode ser uma crise psicótica, uma passagem ao ato, uma depressão aguda que faz com que a pessoa sofra, e geralmente sofre há muitos anos, tá? Que a vida torna-se tão insuportável que o sujeito quer tirar aquela dor e ele não encontra uma outra forma. Pode ser por conta de bullying que a pessoa sofreu, às vezes sofreu há muito tempo, sofreu na infância, na época da escola, e hoje em dia a pessoa é um adulto, mas que não consegue lidar com aquele trauma. Pode ser por conta da fase difícil da adolescência, enfim. O mais importante vamos falar sobre esse assunto. Vamos falar sobre o sofrimento psíquico e tirar esse preconceito. Quando alguém não está bem, está com problema, está com dor de cabeça, ou dor no peito, ou um problema de pele, é muito difícil que essa pessoa não seja questionada. Você já foi ao médico? Você já foi ver o que é isso que está acontecendo com você? Já em relação a um sofrimento psíquico, as pessoas não querem falar a respeito. Tem preconceito. Por quê? Porque acreditam que buscar um profissional da área psi, um psicólogo ou um psicanalista, ou até um psiquiatra, é para louco. É melhor então não procurar, é melhor deixar quieto, que o tempo vai curar, que o tempo vai amenizar. Não é verdade. Muitas vezes o tempo piora a situação, porque é um sofrimento que aconteceu muitas vezes na infância, que a criança ou o adolescente poderia tratar essa questão com um profissional, tá? Um profissional competente, e se livrar daquele sofrimento. Quando não é tratado, isso se torna uma coisa avassaladora, um sofrimento que acompanha esse sujeito ao longo da sua existência, até que chega um momento que ele não suporta mais. Então eu vejo como mais prejudicial, tá, em relação a esse assunto, é o preconceito quanto ao sofrimento psíquico. Quantas vidas poderíamos poupar se esse assunto fosse debatido nas famílias? O mais importante é possibilitar ao jovem, eu estou chamando muita atenção para o jovem, né? Porque tem crescido muito o número de suicídios entre jovens. Possibilitar ao sujeito falar, colocar em palavras o que ele está sentindo. Para quê? Para que ele não passe para o ato. As pessoas precisam entender que o psiquismo comanda nossas vidas, que existem muitos atos que são inconscientes,
que as pessoas agem e elas não sabem por que agiram daquela forma. Então, é muito importante falar sobre o sofrimento psíquico. É muito importante que o paciente, o jovem ou o adulto possa colocar em palavras o que ele está sentindo, para que a sua palavra possa substituir um ato.